E aí, galera, sua aeronave chique na bigorna, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui de Varíola Virulenta. Como você está, Chay? Salve, meus queridos amigos e amigas, eu vou muito bem miojo. Muito feliz que a gente tá com mais um episódio aí do Varíola. Hoje com um tema cabuloso para falar sobre um acontecimento aí que rolou na semana passada no Senado com a ministra Marina Silva. E é isso aí, vamos aí. Exatamente, hoje vamos mergulhar nessa trajetória da Marina, né, principalmente na política ambiental brasileira, e vamos discutir um pouco desse último acontecimento que aconteceu com a Marina semana passada no Senado. Mas antes, só lembrando vocês, se vocês não seguiram a gente no TikTok e no Instagram, vai lá, segue a gente. A gente tá colocando cortes de episódios e também estamos fazendo posts um pouco aprofundados sobre assuntos que a gente discutiu no episódio. Então você pode ler lá, por exemplo, o nosso post e isso levar você a ter interesse de ouvir nosso episódio inteiro. E não se esqueça de compartilhar essas publicações. Isso é muito importante também para que a gente consiga difundir esse conhecimento que nós criamos aqui. Por último, também temos o nosso Apoia-se. Se você quiser dar um passo a mais e quiser colar no nosso Apoia-se, você pode ir no nosso Apoia-se e ajudar a financiar esse projeto, porque ele é custoso e é difícil se manter principalmente com conteúdos de esquerda no Brasil. Então, se você tem vontade e quer colaborar, e pode colaborar principalmente, cola no nosso Apoia-se e vem descobrir um pouco do nosso Varíola Virulenta e as maneiras que você pode contribuir, que pode começar ali por R$5, sabe? R$5 por mês. O que é isso? Quase nada. Beleza? Mas vamos aqui entrar de cabeça nesse episódio, porque tem muita coisa para se discutir sobre a vida de Marina. Episódio de hoje, Marina Silva. Marina Silva, ela está em evidência agora novamente, porque a Marina Silva ela se tornou uma figura muito conhecida no Brasil pela sua luta ambiental. Não só isso, mas também pelo fato de ser evangélica, né? E participar dessa luta ambiental aqui no Brasil. A Marina Silva, eu quero falar sobre ela, primeiro trazer um pouco da raiz da Marina Silva, da onde ela veio, o que ela fez, para a gente conseguir compreender mais ou menos aonde a gente caiu e por que esses debates agora estão acontecendo no Senado sobre assuntos que são importantes para o meio ambiente brasileiro e também a falta de respeito que foi feito com ela na semana passada, retrasada, dependendo de quando você estiver ouvindo esse episódio, foi em maio de 2025, né? Para não ter dúvidas aqui, pelo menos já sabe o mês que aconteceu. Então, para quem não sabe, a Marina Silva, ela era seringueira no Acre. Você falou de seringueiro e eu lembrei imediatamente do Chico Mendes, né? Exatamente, e por acaso ele perpassa na vida dela. Olha só. Pra gente entender a realidade hoje da Marina Silva, a gente tem que entender esse passado dela. E da onde foi fundamentadas as raízes da Marina Silva. A Marina Silva, com o nome de batismo aqui, Maria Osmarina Marina Silva Vaz de Lima, ela nasceu ali nesse meio da floresta, né? Já marcado pela essa realidade do meio ambiente da mata amazônica. Então, ela já conhece muito a realidade da floresta e conhece as dificuldades dessas regiões, porque ela é de lá. Ela foi alfabetizada depois dos 16 anos de idade, né? Ela não tinha alfabetização antes, e isso foi fundamental para que ela começasse essa jornada na política e na militância. Ela foi formada em História, para quem não sabe, tá, gente? A Marina é formada em História, que foi um dos passos decisivos para ela ingressar na militância política, né? Porque a história ela vai abrir sua mente para você conhecer o ambiente que você está configurado. Mas não só isso, a militância dela ela é marcada por Chico Mendes, porque ela conheceu Chico Mendes e conviveu com Chico Mendes. Chico Mendes, para quem não sabe quem é, ele era um seringueiro, sindicalista e ativista que foi muito conhecido pela sua luta de preservação e pela defesa dos trabalhadores que trabalhavam nessa região, né, dos seringais amazônicos. E isso é fundamental para essa trajetória da Marina, porque ela está acompanhando esses passos ali. Ela, que é habitante do Acre, ela encontra o Chico Mendes e eles se tornam aliados nessa defesa da floresta amazônica e dos direitos dos povos tradicionais
que vive nessa região. Então, eles foram capazes de organizar os seringueiros na época e os povos das florestas, criando vários embates sobre o avanço que tinha na devastação da floresta. Eles faziam barreiras humanas para bloquear esses extratores de madeiras que estavam na região amazônica, onde existia uma legislação muito frágil ainda de proteção ambiental. Então, essa luta contra os madeireiros da época e os fazendeiros não era simplesmente para eles protegerem o deles, né, que era a borracha e a castanha, que também era muito forte na região, mas era para proteger essencialmente a floresta de exploração predatória. Então, essa parceria dela com Chico Mendes foi uma grande escola que ela teve para ela forjar as suas convicções sobre o ambiente socioambiental. Para quem não sabe, o Chico Mendes foi assassinado em 88, né? Que foi um crime mesmo dos fazendeiros da região. Para silenciar os movimentos sociais da época, eles mataram Chico Mendes. Mas isso não assustou a Marina, né? A Marina Silva, ela, na verdade, ela pegou todo esse conhecimento que ela teve, que ela aprendeu e que ela exerceu naquela região, e ela foi aplicar isso em outros espaços políticos, principalmente com essa bandeira da defesa da Amazônia e da justiça social, que é algo que está muito marcado no legado da Marina Silva. Então, depois dessa base sólida que ela teve com Chico Mendes, ela começa a entrar na política. Ela foi eleita vereadora em Rio Branco, depois foi deputada estadual e também senadora pelo Acre. Nessa época ela estava em qual partido? PT. Ela iniciou a trajetória política dela no PT, então. Essa pergunta do Thiago é importante sobre a filiação da Marina, porque ela não tá mais no PT. Mas a Marina, ela foi do PT de 86, o Chico Mendes é morto em 88. Então ela já fazia parte do PT, né? Em 86. Até 2008. Em 2008, a Marina sai do PT, e a gente vai falar os motivos do porquê ela sai, e ela vai pro Partido Verde. Ah, é que verdade. Ela fica de 2008 a 2011. E aí ela não fica afiliada com nenhum partido até 2013, que ela entra no PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro, e ficou lá até 2015. De lá pra frente, ela não estava mais filiada a partidos que eu saiba. Posso estar enganado, porque eu acho que foi a última eleição que ela concorreu, né? Foi também, que foi pelo PSB. Então, essa é a trajetória política. Então, esse período aqui, que ela tá sendo tanto senadora como vereadora e deputada estadual, ela é eleita pelo PT. Ela fez uma luta muito grande dentro do PT. E essa trajetória dela acabou rendendo vários prestígios, até mesmo internacionais, né? Sobre essa luta, né? Esse embate e essa paixão que ela tem sobre o meio ambiente. Que isso é uma coisa muito marcada pela Marina Silva, gente. Quem conhece a Marina Silva sabe, quem já ouviu falar da Marina Silva sabe disso, que ela é uma figura, é uma mulher negra, né, pobre, Sim. que tem uma visão muito ampla sobre o meio ambiente. E ela sempre levantou essa bandeira. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente começa a entender, né, essa força da Marina, esse embate, porque ela é uma pessoa de opinião forte, sempre foi. E eu acho isso super importante, porque ela realmente acredita no que ela tá defendendo, né? Não, total, né? E não só isso, né? Eu acho que ela ter essa postura combativa também tornou ela numa dessas, de forma, claro que muito negativa, mas numa caricatura de uma política brasileira, né? De uma mulher da política brasileira. De uma forma muito negativa, né? Mas ela é uma mulher grande. É porque eu acho que eles colocam os estigmas em cima dela, né? Exato, e aí o que pegam é a forma como ela se veste, a forma como ela fala. Porque a Marina, ela é política do Velho Testamento, né? Aham. Ela não é essa política de rede social, ela não é essa política de falácia. Exato. Ela é política de estar na rua, de estar com o povo, que tá com os movimentos, né? Assim, eu antes de saber mais sobre a Marina, eu tinha uma visão dela muito como do Enéas, sabe? Que é essa figura extremamente caricata. A Marina, ela tem um repertório, ela tem uma origem e ela tem uma luta muito importante, muito significativa, né? Ela tem bagagem, ela tem um peso no que ela tá falando. E faz muito sentido, na minha cabeça, você transformar essa mulher numa caricatura, sabe? Como foi com o Brizola. No caso do Enéas, ele era aquilo mesmo. Mas no caso dela, não. No caso dela, o conteúdo que ela traz, tanto pra dentro do governo, agora no ministério
do meio ambiente, mas na luta política dela, ele é extraído e o que fica dela é essa imagem caricata, né? Da mulher que fala com a vozinha fina, que é evangélica. Ela é lúcida quando ela fala. Até quando ela tá recriminando de uma forma lúcida. E isso é muito importante. E aí a gente vai entender um pouco sobre isso, Chay, por causa dessa trajetória que ela tem dentro do PT, porque ela viu o que é o PT. E é um dos motivos dessa saída dela, né? Porque, ó, tipo, vamos pensar, aonde se intensifica o problema? O problema se intensifica quando ela é nomeada a ministra do Meio Ambiente em 2003, no Lula 1. Ela foi escolhida para ser a ministra do Meio Ambiente. E aí o que acontece? Houve muitos avanços importantes que aconteceram na preservação ambiental, principalmente sobre o controle do desmatamento da Amazônia, que foram feitos sobre a gestão dela, né? Mas eram, assim, números significantes da redução de desmatamento, sabe? Mas o governo, o Lula, como ele é um safado salafrário, ele não defende os ministros que ele escolhe, né? Ele só defende os ministros que são colocados por conluios, né? Por frente ampla. Então o que acontece? Os conflitos que existiam era relacionado ao desenvolvimento do país, do ponto de vista do governo. Então, o governo ele começa a ter um racha interno sobre essa pauta, essa agenda desenvolvimentista que o governo tinha ali para o Brasil. E um dos primeiros desgastes que acontece na época era com um projeto chamado Plano Amazônia Sustentável. Então, esse projeto ele era gestado pelo Ministério do Meio Ambiente, mas ela se sente, tipo, jogada de canto pelo Lula, porque ele pega esse projeto, que olha só o nome do projeto, Plano Amazônia Sustentável. Qual ministério você acha que seria o melhor para gestar esse projeto, Chay? Olha, eu não sou um especialista em ministérios, mas eu acho que seria o do meio ambiente. Vou chutar, assim. O da agricultura não me parece muito bom pra isso. O da fazenda, apesar do nome, não é sobre fazenda, é sobre economia. Então eu acho que eu ficaria com o meio ambiente. Então, o que o Lula fez? Ele tirou o projeto do meio ambiente e colocou na mão de um cara que eu acho que você vai lembrar o nome. Mangabeira. Mangabeira. O ministro de Assuntos Estratégicos. E aí ele tira da mão da Marina e coloca na mão desse ministro, do Mangabeira, pra tomar conta. E isso já deixa ela, tipo, puta pra caralho. Não fazia sentido esse desgaste interno. Porque isso é um desgaste interno, né? Não, com certeza. Ele tá subtraindo a autoridade dela, né? Na verdade, ele tá interferindo no ministério dela, né? Exato. E depois o cara foi mandado embora, né? O Mangabeira. Ele foi mandado embora depois de receber esse projeto. Então, tinha outra parada que chamava Programa de Aceleração do Crescimento, que era mais conhecido como PAC, né? Que ele era outra fonte de tensão, porque as obras, né, de infraestrutura, especialmente na região da Amazônia, o governo do Lula 1 via isso como algo super importante de prioridade. Mas o que acontece? Eles queriam atropelar o IBAMA, porque você precisava das concessões das licenças ambientais para poder fazer esses projetos na região. E isso dava atrito com quem? Com Dilma Rousseff, porque ela era a ministra-chefe da Casa Civil. E aí tinha essas discussões internas para desenvolver o país, enquanto a Marina falava assim, não, beleza, mas a gente tem que ver qual o impacto dessas obras nessa região. A gente não vai simplesmente fazer o bagulho porque tem que fazer, sabe? Tipo, a gente tem que parar e pensar sobre o que a gente vai fazer. Mas o governo Lula tava cagando pro meio ambiente, né? Ainda tá, mas naquela época ele cagava um pouco mais. Porque, ó, vamos deixar bem claro aqui que todo esse processo de preservação que aconteceu no governo Lula foi por causa da Marina, tá? Porque a Marina, ela era a rédea, era o freio do governo Lula. Porque se o governo Lula pudesse, ele passava o trator no caralho. Passava. Não, ele passava mesmo o trator na Amazônia inteira, cara. Porque existe essa ideia de desenvolvimento. E para desenvolver tem que explorar a floresta, sabe? Sabe essa ideia colonialista ainda de crescimento? É bizarro, né? Mano, é bizarro pra caralho. Mas o governo Lula, ele é isso. Ele tá preocupado com o mercado financeiro e com indústria. Ele não tá preocupado com o meio ambiente. Também pelo histórico dele, né, mano? Como metalúrgico. Você acha que dono de fábrica tá preocupado que se você tem que cortar 22 mil hectares da Amazônia? Não, ele quer os materiais pra poder produzir mais, né? E aí ele escolheu simplesmente a ministra errada, né, pra esse projeto. Porque, graças a ela, a gente segurou. Mas o Lula foi meio burro de escolher a Marina. Se você parar pra pensar na contradição, né?
Sim. Não, total. É porque também ele ganha muito politicamente escolhendo uma pessoa como a Marina, né? Ali no início dos anos 2000, ela era uma candidata muito mais... com uma força muito maior, né? Mas sabe por que que eu acho que ela tá lá? Porque ela é evangélica. E isso dava força nos votos. Ah, com certeza. Com Você certeza. entendeu? Aham. Ele escolheu a Marina porque eu não acho que ele escolheu a Marina por causa da luta política Da dela. pauta dela, mas sim pela força dela com os evangélicos. Não, Exatamente. eu acho que é perfeito. Não, então, ela é uma figura perfeita pra esse governo progressista que tá começando, sabe? Exato. Ela tem uma pauta importante, o que alegra a galera mais de esquerda, mais progressista, que é a questão ambiental. E ela também é, como disse Bolsonaro sobre o Augusto Aras, ela também é terrivelmente evangélica. Então, ela é terrivelmente evangélica. E aí, isso traz votos pro Sim. Lula. E aí ele precisa colocar uma representatividade evangélica no governo. Que eu acho que foi a mesma coisa que ele fez agora. A Marina, embora ela não seja vista como evangélica, né? É engraçado isso. As pessoas não veem a Marina como evangélica. É porque a imagem que é pintada dela, acho que apaga essa É, da parte, luta sabe? ambiental. É isso. Ela só é uma árvore, é isso, né? Tipo, você não Sim. vê nada. É, só árvore. Ela é aquela mulher louca da voz fina, que se veste engraçado. É, o pessoal criou esse estereótipo dela, né? Sim, ela é mais enxergada por esse estereótipo, né? E é muito triste, porque a gente tem, não só como ela, mas ela é uma mulher negra. Isso reflete na forma como ela é tratada, não só pelas pessoas no governo, mas pela mídia como um todo, né? Pontua isso, essa discriminação, esse racismo aí da nossa mídia, né? Em relação a ela, que é comum, né? A gente viu nessa semana também a prisão do MC Pose, que é também um caso de racismo do caralho. E, assim, Renato Cariani tá aí solto e ele é réu. O MC Pose não é réu, foi preso, botado num camburão. Então, assim, Como que a gente fala? São capítulos do mesmo livro, né? É isso. Tipo, a história é a mesma. Só são capítulos diferentes. o que tá mudando é a cor da pele. A gente também tem outras figuras em outros níveis, né? O próprio Glauber, quem já falou dele aqui, também cai nesse ponto de ser meio caricato. O Brizola pra caralho. Então, assim, todas as figuras que têm um pensamento importante, que têm uma luta, que são líderes populares, natos, Uhum. que são figuras que a gente tem que valorizar muito. Essas figuras, elas vão ser transformadas em caricaturas, vão ser zoadas. Vão só olhar pro estereótipo, do jeito que fala, da forma como se veste, alguma coisa assim, e o pensamento delas vai ser reduzido a isso. E quem perde somos nós, que não se aprofunda, não vai atrás, não vai pesquisar, não vai conhecer mais. Né? A gente fica vendo essas imagens e achando que a política brasileira é cheia de personagens malucos, histriônicos. E não é, Parece né? um grande hospício, não é? Em parte mas o hospício é Padre Kelmon, é João É. Dória, sei lá, tá ligado? É Bolsonaro. É Bolsonaro. O hospício tá na direita, cara. Quando for da esquerda, se a mídia tá tirando sarro. Eu não sei não, hein? Tem um hospício aí à esquerda também, né? Ele começa com PT. É, ele é Mas meio... aí vem daquela discussão, né? De se PT tá na esquerda ou se tá na direita. Eu, nos últimos meses, Miojo, pra mim o PT eu jogo ele na direita. Total. Nossa, é até triste falar. Mas vamos lá, vamos voltar pra Marina. Voltemos pra Marina. Durante esse processo, né, ali do governo entre 2003 e 2008, houve vários atritos dentro dos ministérios e ela foi pressionada pra caramba pra ceder alguns dos licenciamentos que ela não achava que eram pra ser feitos do jeito que tava ali, entendeu? Então ela cedeu para essas políticas públicas, políticas que o governo federal queria fazer, e o Lula abertamente fez crítica dela também, entendeu? Principalmente quando faltou licença para liberar projetos que iam possibilitar o leilão das hidrelétricas, como do Rio do Madeira, entendeu? E isso gerou um desgaste muito grande dentro do governo. Ficou tão feio isso que, em maio de 2008, ela se sentiu isolada, né, com essa crescente resistência dos setores importadores do governo e da sociedade. Né? A Marina falou isso, né? Na sua carta de demissão. E ela sai. Não foi assim,
foda-se, tô indo embora. Ela fez um processo de transição, mas esvaziaram todo o conteúdo político dela. Então, esse período de tensão entre essa prevenção e esse desenvolvimento acelerado sem rédeas, né, deixou esse legado meio estranho da Marina dentro do PT. E sua saída do governo, posteriormente, levou a ela a sair do PT. Consolidou isso e ela sai fora com uma liderança, né, do meio ambiente, uma liderança ambiental importante, e aí ela se filia, né, ela se filia ao Partido Verde e ela vai pra lá. Esse espaço da vida dela entre 2008 e agora recente, né, 2023, nós iremos deixar no vácuo. Eu sugiro que vocês vão ler uma bibliografia da Marina Silva para vocês entenderem o que aconteceu nesse período. Aqui a gente vai focar agora nos problemas atuais. O que levou aos problemas atuais da Marina Silva? Por quê? Porque a Marina Silva, mais uma vez, e eu não sei porquê, e eu não entendo porquê, e eu nem quero saber o porquê, às vezes, o porquê que ela aceitou a retornar ao governo Lula. Mas ela retorna ao governo Lula exatamente no mesmo ministério que ela estava naquela época, que é o Ministério do Meio Ambiente, mas agora ele chama Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Só pelo nome do ministério dá pra ver que ele ficou mais importante, né? Porque agora não é só sobre o meio ambiente. A gente tem que lidar com os problemas das mudanças climáticas do futuro. É uma pauta atual, olha só. Exatamente. Então o que acontece? Ela chega no ministério, porque ele tinha sido destruído, né, pelo governo anterior, e ela começa a reestruturar o ministério. Então ela cria a Secretaria Nacional de Mudanças Climáticas, né? Ela tem plano para a segurança nacional, né, climática, o Conselho sobre a Mudança do Clima, sabe? Que é liderado pelo Lula, né? Teoricamente, esse conselho. E ela também retorna os órgãos que são importantes para o Brasil, como a Agência Nacional de Águas, o Serviço Florestal Brasileiro, para que eles voltem a funcionar de uma forma mais estruturada. E ela entra com essa ideia de fazer desmatamento zero no Brasil, que ela se dedica realmente nessa parada de combater o desmatamento. Ó, prestem atenção nisso, gente, porque isso daí vai cair no que aconteceu no Senado recente, tá? Ela tá nessa pauta de proteger de verdade a Amazônia de novo. E aí os resultados aparecem. Também não ia ser muito difícil, né? Levantar bons resultados comparado com o governo anterior. É só parar. Mas o balanço que mostrou em 2024 foi que teve uma queda de quase 50% do desmatamento na Amazônia, em comparação a 2023. E mais de 40% nos primeiros 5 meses de 2024. Então, essa mudança, ela foi super importante para que você desacelerasse essa queda da Amazônia. Porém, o Cerrado, ele continua sendo um ponto de atenção no governo dela, porque houve um aumento de 43% de desmatamento em 2023. E nos primeiros os meses de o início de 2024 trouxeram só uma queda de 13%. Então, isso ainda é algo que tem que ser, porque a gente fala de meio ambiente, parece que é só Amazônia, né, cara? E o Brasil, mano, ele tem Cerrado também. Ele tem a Mata Atlântica, ele tem os Pampa, ele tem, tipo, os semiáridos no geral, sabe? Porque o pessoal acha que o semiárido, né, só tem terra. Não tem bicho, não tem nada, não tem vegetação. Mas existe, sim, uma flora e fauna que tem que ser preservada, né? Então, ela destaca como é difícil, como é complexo a legislação para poder segurar esses desmatamentos, né? Porque ela fala, pela legislação de hoje, seria permitido o desmatamento legal de até 80% de muitas áreas do Cerrado. Olha que loucura isso, mano. Pela legislação, tá? Uhum. Isso não é com grileiro, fazendeiro. É a legislação, do jeito que está hoje, permite até 80% de desmatamento em áreas do Cerrado. Então, para enfrentar esse desafio, o governo apostou num projeto, né, de proteção, um programa de proteção ao Cerrado, que é um projeto da União, né, do governo federal, com os municípios, para tentar amenizar isso. Vem dinheiro do Fundo da Amazônia, né, aumentar a fiscalização do IBAMA, tudo isso está se mobilizando para que possa reduzir esse desmatamento. Mas parece que a gente está assistindo a mesma novela. As pressões desenvolvimentistas do governo Lula voltam a surgir. E aí começam os embates. O Lula já falou declarações públicas falando sobre a exploração do petróleo nas margens equatoriais. E esse foi o grande embate já que a Marina teve com o Lula no Lula 3. Por quê? Para quem não sabe, as margens equatoriais, foi descoberto nas margens equatoriais petróleo, certo? Muito petróleo. E aí, um governo, né, que é um governo que
trata o Brasil como se fosse uma fazenda, e acha que o Brasil é uma grande commodity, ele tá pensando em explorar essa região para poder vender petróleo. É isso, né? Parece que a gente só sabe fazer isso. Produzir soja e petróleo. Não tem mais nada no Brasil. Isso aí tem algumas questões, né? Que, principalmente com essa questão que houve sobre a exploração das reservas da margem equatorial, que a Marina foi contra e o Lula falou assim, não, o IBAMA tem que estar junto com a gente, não pode ser do contra sempre. Tem que acabar com o lenga-lenga. Tem que acabar com essa lenga-lenga. Essa diretora da Petrobras, que foi indicada pelo Lula, ela fala que agora é hora de pisar no acelerador, não é hora de parado, a gente tem que explorar mais. Tudo isso meio que vai na contramão do que a comunidade científica diz sobre a exploração de petróleo, né? Que a gente deveria frear isso, deveria reduzir a zero. Tem várias questões aí envolvidas, né? Tem muita gente que fala que se não for o governo, se não for o Brasil que for explorar isso, alguma outra empresa privada vai explorar isso de alguma forma. Isso vai acabar acontecendo, então melhor que seja a gente. Então assim, é meio foda esse assunto, mas ao mesmo tempo assim, o que eu prefiro ouvir? Se a comunidade científica tá falando que a gente não pode mais ter emissão de gases do efeito estufa e tem que zerar essa exploração de petróleo, eu acho que o governo deveria seguir esse caminho e não o caminho do mal menor, sabe? Mano, e se o governo falou não, ninguém vai explorar. A gente gera a gente entra numa era, eu acho que do que já tá rolando, né? Que é isso, né? Eu ia falar, um negacionismo de esquerda. Ah, concordo, Mas aí eu paro e penso, hoje. Será que o governo Lula é esquerda? Não Ou é. será que é só negacionismo? Ele virou um Fernando Henrique Cardoso. O problema é que os eleitores do PT, muitos deles são pessoas de esquerda. E essas pessoas que defendem o governo, defendem essas medidas e esses argumentos, elas acabam caindo no negacionismo. Porque isso é um negacionismo. É a esquerda espantalho, né? E essa esquerda que é espantalho. É muito difícil de assim, diferenciar do bolsonarista, tá ligado? Que segue o Bolsonaro nesse aspecto de não olhar pra ciência e seguir o líder é muito parecido. E isso, aí eu concordo com a galera que fala assim, isso é munição pra direita. Eu acho que isso é munição pra direita sim, porque, porra, que situaçãozinha ruim, né, pra todo mundo. Mas é isso, né? Teve esse desgaste com a Marina em relação à exploração do petróleo. E recentemente teve outro, né? Então, a gente vai chegar lá também, que é essa proposta, esse PL que foi proposto aí, que foi votado no plenário. A gente já vai chegar lá. O que tá acontecendo aqui nessa gestão da Marina, né? Nesse campo de batalha que ela tá enfrentando, entre preservação e esses projetos desenvolvimentistas, pra quem, né? A pergunta é, desenvolvimentistas pra quem? Que essa é a grande pergunta. Então vamos lá. Primeiro, essa exploração do petróleo na margem equatorial é um problema. A Petrobras quer explorar isso no Foz do Amazonas, mas é uma área de alta sensibilidade ecológica. Tem um problema ecológico ali. O Lula defende os estudos que estão sendo feitos, mas ele critica o IBAMA, que é outra burrice também, né, mano? Por que você vai criticar um órgão do governo? Exatamente. Tipo, não faz sentido, mano. E aí, agora em maio de 2025, o IBAMA aprovou os testes finais para prospecção dessa licença, que vai ser para perfurar essa região aí de petróleo. Isso é um problemaço, porque isso entra... Os ambientalistas, cara, eles falam muito claro sobre isso, que isso é contraditório. A porra do Brasil vai sediar a COP30, né? Que é o fórum de meio ambiente, em Belém. Já tem um monte de coisa errada lá em Belém do Pará, não sei se você tá sabendo, de todas as mudanças de infraestrutura que eles fizeram, que é antiambiental, tá ligado? Não, tipo, e aquelas árvores dele que eles fizeram. Fake. Que é umas árvores de mentira. Fora a estética escrota de você fazer isso, né? De colocar árvore de mentira, porra, numa COP tão importante como deveria ser, mas a COP é uma piada, né? Também teve a questão de você mudar a infraestrutura e prejudicar as comunidades que estão no local, né, cara? Velho, exatamente. é isso. É um evento pra gringo ver. É um circo. É um circo, cara. É um circo. É o circo de Solé do meio ambiente. É isso que eles estão fazendo no Belém, tá ligado? É triste, mas essa é a realidade. Então, os ambientalistas já estão criticando toda essa situação. E a contradição de você querer explorar essa porra desse petróleo numa região que existe um problema ecológico muito grande. Se tiver vazamento, se tiver problema,
sabe? Tem várias questões ali, tem o fato da movimentação de caminhões, de máquinas, porque, mano, é uma estrutura gigante. E aí você vai ter a influência nas espécies locais, na flora da região, tem vários problemas ali, tem vários problemas. Mas aí você tem outro problema também que tá no pacote que a Marina recebeu pra se fuder, né? E esse é a pavimentação da BR-319. Eu não sei se você tá sabendo disso, mas esse é um problema gigantesco também. Essa BR vai ligar Manaus a Porto Velho. É importante? É importante, tá ligado? Você ter uma pavimentação. Mas o que acontece? Eles vão ter que cortar as áreas mais preservadas da Amazônia, mano, pra fazer essa BR. E aí que tá o problema. É nada, né? Tipo, o que é as áreas mais preservadas da Amazônia pra você fazer uma rodovia? Exatamente. Então, o que acontece? A galera política aí da região norte, né, essa ala desenvolvimentista do governo, eles pressionam para que essa obra saia. E uma dessas pessoas é o Azir também, tá? Ele também tem interesse no desenvolvimento dessa obra. O Omar... Sabe? O Omar Azir, exatamente. Omar Azir? Não é Omar Aziz? Aziz, é isso, Aziz. O Omar Aziz. Ele tem um interesse grande nesse desenvolvimento também ali na região. E a pavimentação da BR-319 é importante, tecnicamente, para um certo desenvolvimento. Então, um relatório do Ministério do Transporte, ele é favorável à obra já, mas ele foi contestado por especialistas, porque ele aponta vários riscos. Primeiro, o desmatamento descontrolado na região e os impactos climáticos que podem ser irreversíveis. E a população indígena da região, tá ligado? Porque você vai ter uma estrada no meio da floresta. E o que acontece quando você cria uma estrada, Thiago? Se desenvolve povoados, se desenvolve cidades, se desenvolve expansão. Porque tudo se desenvolve em volta das estradas. Você vê que curioso, né? O Omar Aziz, que é de origem palestina, que é um cara que é uma voz atuante aí no Senado brasileiro contra o genocídio palestino, apoiar um projeto como esse, né? Que é... Não, e pior, ele é base do governo. E ele é base do governo. Tem vários problemas aí, mano. Além dessa estrada desgraçada que eles estão querendo fazer, tem também um outro projeto de hidrovias que eles querem fazer no Tocantins. E o objetivo é explodir umas rochas que tá no rio Tocantins para viabilizar a navegação de embarcações maiores, né? Embarcações que possam levar grandes mercadorias. O IBAMA, até então, ele concedeu a licença para fazer isso, agora em maio de 2025. Mas uma decisão judicial, que foi feita em fevereiro, manteve a licença para poder fazer, mas ela proibiu que outros trechos sejam interferidos por causa da questão ambiental. E também para não afetar as comunidades tradicionais que moram em torno desse rio, que eles dependem da pesca, né? Eles dependem da manutenção desse espaço, certo? Então agora não é só mais o IBAMA, né, nem o Ministério, mas também já tem uma decisão judicial sobre isso. Outra questão, cara. Mano, você acha que é uma só? São várias, mano. São várias. A gente pode fazer um episódio de 5 horas só falando disso. Só com as questões ambientais. Ó, mineração. A gente já falou sobre isso aqui no episódio, gente, que é o Futuro Ancestral. Se você não ouviu esse episódio, vai lá. A gente sempre fala desse episódio, que tanta coisa que a gente falou interessante ali, né? A gente tem falado bastante dele, porque também muito do que a gente tá discutindo tá relacionado àquele tema, né? Exatamente. Se você não ouviu o Futuro Ancestral, vai lá escutar esse episódio, porque ele explica um pouco, principalmente, sobre esse conflito dos indígenas aqui. E esse conflito dos indígenas, ele é importante porque o governo, ele pediu para tirar uma PL que ia influenciar diretamente essa relação que era a PL 191 de 2020, que estava falando sobre a regulamentação de mineração em terras indígenas. Que é aquela história, isso daí vem lá do Bolsonaro, tá? Que é aquela história de que, tipo, eles queriam dar propriedade nominal pros indígenas. Não sei se você lembra disso, mas teve um período do governo Bolsonaro que eles falavam que as terras indígenas são deles, então a gente tem que fazer o quê? Dar um pedaço de terra para cada família. E aí você dá uma escritura pra família. O que acontece? Quando você dá uma escritura pra alguém, é muito mais fácil você assediar ela moralmente, fisicamente, pra tomar aquela terra. Exato, exatamente. Do que você ter uma terra coletiva, que aí você não tem como assediar todo mundo. Tudo bem, tem, né? Mas é mais difícil você assediar um grupo do que você assediar
uma pessoa que tem uma escritura. É muito mais fácil você forçar aquela pessoa que tem escritura a ceder aquele espaço. Então, existe uma cobiça gigantesca pela mineração naquela região, por causa dos territórios indígenas. E isso até levou uma audiência no Senado, né, sobre as reservas no Amapá e a questão controversa sobre esse PL, sabe, desse licenciamento ambiental. Que é horrível. Basicamente é legalizar a mineração em terra indígena preservada, sabe? Outro problema é a expansão do agronegócio. Claro que o agro não podia, né, tá fora dessa empreitada. E se você quer conhecer um pouco do agro também, eu sugiro que vocês vão escutar o nosso episódio 6, se eu não me engano, que é o episódio que a gente gravou com a Tainá, que ela é especialista comida no lixo, que ela é especialista sobre o assunto de produção, do agro, né? Ela tá muito envolvida, ela estuda muito sobre essa influência do agro dentro da vida das pessoas. Então, se vocês quiserem, vão lá ouvir também esse episódio que chama Comida no Lixo, que é o nosso episódio 6, que foi gravado junto com a Tainá. Olha só como os assuntos voltam, né? Todo mundo aqui. Aí o que acontece? Existe uma articulação dos povos indígenas que critica essa ideia de um projeto de país dessa forma. Porque esse projeto ele favorece o agro, em detrimento dos direitos indígenas, da proteção ambiental, da proteção das terras preservadas, para uma certa flexibilidade na legislação, deixando os grandes imperadores do agro invadirem esses territórios. Então, o governo lançou o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas, né, que era um incentivo para que a galera pudesse produzir já nessas áreas que já estão abertas. Mas os especialistas ambientais falam que existe um risco de transbordamento, né? Os caras vão começar a produzir nessa região e vão expandir no cu, né? Largo para as áreas que estão preservadas, e aí você não tem controle. É tipo assim, eu só vou pegar 1 hectare, ninguém vai ver. Aí esse 1 hectare virou 10. Aí de 10 virou 30 hectares. Então, isso é super problemático. E o governo federal, ele está todo fragmentado. Por causa dessa frente ampla, estúpida aí, que o Lula, com seu projeto de poder, decidiu fazer para que ganhasse as eleições. E o que acontece? A Marina, ela é sempre jogada de canto. Que a Marina, ela não está preocupada só no desenvolvimento. Eu não tô falando que a Marina não está preocupada com o desenvolvimento, mas ela não está preocupada só com o desenvolvimento. Ela está preocupada com o meio ambiente e que esse desenvolvimento seja um desenvolvimento racional e não seja um desenvolvimento que mata, né? Seja um desenvolvimento que seja balanceado dentro das possibilidades. Sustentável de fato, né? Sustentável de fato. A Marina passa pelo que qualquer pessoa numa agência de marketing passa, numa escala menor, claro, quando o tema é sustentabilidade, e você vê que a sustentabilidade para manutenção dos lucros é inviável. É uma contradição. É uma contradição. Manter projetos e seguir fazendo as coisas da forma como você faz competitivamente com outros atores, a sustentabilidade ela vai na contramão disso. Então, assim, não visa o lucro. E é exatamente disso que a gente tá falando, esse é o princípio. Por isso que é contraditório o discurso sustentável com o discurso capitalista de exploração. Não faz sentido. É muito usado nas empresas de marca, na Coca. Eles fazem campanhas tão bonitas com a Joaninha jogando a garrafa no lixo. Meu irmão, é marketing isso, porra. É só divulgação, né? É só você ver. Você quer um exemplo da Coca-Cola? É o greenwashing, né? Eu sou viciado em Coca-Cola, gente. Eu tenho um vício na minha vida, tá? Não, meu. Eu não uso crack, não uso pó, tá ligado? Você usa a pior das drogas. Eu uso Coca-Cola, cara. E eu sou muito viciado em Coca-Cola. Muito viciado, mas assim, eu sou viciado de tremer se eu ficar 3 dias sem tomar Coca-Cola. É tipo isso. Vou começar a cometer pequenos furtos para comprar Coca-Cola. Então, se você tá aí, vai lá no Apoia-se e me ajude a não cometer crimes, né? Ajude a gente com R$5 lá que dá pra comprar uma retornável. O que acontece? Dá? Porra, a de garrafa dá, né? A de AKS de 1 litro. Aí o que acontece? Aí vem essas propagandas da KS, né? Das garrafas retornáveis. Mas, mano, você já reparou que o mercado não vende mais as retornáveis? Retornáveis sempre tá no mercadinho do bairro. Me permita o trocadilho. Ser sustentável não é sustentável pro mercado. Exatamente, mano. Exatamente isso. É isso. Mano, a Coca-Cola tá fazendo uma campanha. Ó, fazendo propaganda da Coca-Cola. Paga nós, filhos da puta. Tá fazendo uma campanha de dar 500 conto por hora e sortear 3 casas de até 350 mil reais pra quem tiver consumindo as retornáveis. Eu não acho que eles estão fazendo isso, gente, de bom grado, tá? É porque se eles fazem isso, como é uma campanha ambiental, eles têm abatimento de imposto.
É, exato. Alivia no bolso. Alivia no bolso. É esse greenwash que eles fazem, né? Você vende uma campanha ambiental. Ó, outro exemplo, a Apple. A Apple fala que eles são 100% sustentáveis no consumo de energia deles. Toda a energia deles é renovável. Mas fala pra mim como que você faz isso com uma loja no meio de Nova York. Aonde é sustentável? Ali. Não é. É porque eles compraram um monte de terra, plantaram umas árvores nada a ver, na casa do caralho, e aí eles falam que eles são sustentáveis. Não quer dizer que eles são sustentáveis. Porque se eles fossem sustentáveis, eles não lançavam um telefone igual todo ano. Concorda? Faz sentido? Não, nesse sentido, dava pra gente fazer um episódio inteiro só sobre como o marketing se aproveita, como as empresas, a indústria se aproveita disso através do marketing. É, pra vender, né? Pra vender pra esquerda e pra direita. Principalmente naquele lance de pegada de carbono, sabe? Ou quando você vai pedir um Uber, que, pega o Uber sustentável, porque ele é sustentável, ele paga uma taxa a mais. Essa taxa vai pra você. Ele é sustentável, só não é sustentável pro motorista, né? Que passa Não é? fome. Não. Ele é sustentável. Cara, deixa eu contar, assim, brevemente, bem brevemente. Um caso que eu tive trabalhando com uma marca de depilação feminina, que eles tinham uma espuma, um creme depilatório, que passa aquela espuma e ela depila assim rápido. As pessoas começaram a ter problema porque era um produto muito químico. É tipo, tava passando plutônio na perna. Tipo, ele dissolve o pelo. Se você deixar muito tempo na pele, ele vai dissolver sua pele. Se a sua pele for muito sensível, ele começa a dissolver a sua pele antes do pelo. Então muitas pessoas tinham queimadura. A solução da empresa foi fazer uma linha com o nome do produto, que eu não vou falar qual é, porque eu não quero processo, chamado Naturals. Qual que era o lance do Naturals? Que tinha toda uma propaganda com a atriz da Globo e o caramba ali numa cachoeira, aquela coisa natural. Era mostrar que o produto ele tinha um natural, porque essa nova versão continha extrato de mamão papaya. E aí eu que tava ali acompanhando a produção, tava na fábrica vendo o produto, eu fiz uma pergunta bem nível Simpson pra moça que tava guiando a gente. Falei assim, qual que é a porcentagem de mamão papaya no produto final? E a resposta, miojo, eu juro pra você, a resposta foi 0,1%. Tomar no cu. Mas você vai falar que não tem mamão? Tem. Eu acho que esse pá tinha menos mamão do que cloriformes fecais. Exato. Só que o marketing era com extrato de mamão papaya 100% natural. Então, assim, o extrato de mamão papaya ele é 100% natural. Qual que é a porcentagem desse extrato 100% natural no produto? é ínfima, é negativa. E aí você bota um cheirinho ali e vende. Então, assim, o marketing ele serve para fazer essa maquiagem também de nada, às vezes, né? É só pra enganar os trouxas, né? E no caso a gente, consumidor. E aí o que acontece, gente? Chegamos a 2025, maio de 2025, e nós tivemos a fatídica audiência pública na Comissão de Infraestrutura do Senado, aonde é dominada, né, pelos ruralistas ali. Só o PL, parecia que só tinha PL nessa comissão. Ela foi convocada, Marina Silva é convocada para discutir as reservas extrativistas no Amapá, e a sessão virou uma treta geral. Era um MMA da política, né? Que eu gostoso de assistir, eu gosto de assistir essas porradarias. Eu gosto muito de ver CPI, mas eu acho que tem algumas pessoas ali, principalmente o cara, o principal ali, que foi O presidente da mesa, o presidente da mesa, o Marcos Rogério, do PL. que é um vigarista. Porque nessas comissões é interessante você ver. Eu gosto muito, principalmente a minha favorita ainda é a CPI da Covid. Você fica esperando ali o momento da prisão, tá ligado? Do presidente da mesa decretar a prisão de alguém. Foi legal que aconteceu na da Covid, mas foi ali meio atenuado depois, né? Então, teve muita coisa ali Eu lembro que quando tava rolando a CPI da Covid, eu fazia live todo dia da CPI. E aí a gente começou a fazer um bingo das coisas que iam ser faladas na CPI, né? Aham. E a gente sempre fazia o bingo, cara. Sempre dava. Era a Mia Khalifa, né? Como a médica lá que falou da vacina, não sei o quê. Médico caralho, aquela Nise Yamaguchi, que é uma golpista nazista do caralho. Do caralho. Era isso. Isso daí foi, mano, aquilo ali foi o churume da política brasileira, foi a CPI da Covid. A CPI da Covid, eu acho que dá pra qualquer pessoa uma introdução do que pode ser uma CPI, entendeu? Ela tem ali todos os temperos.
Acontece muita coisa ali. Então, assim, é por isso que é interessante você ver a CPI, porque você sempre vai ver alguma coisa daquele tipo ali. E teve essa agora, né, que sempre tem esses senadores de extrema direita, que eles estão lá pra tumultuar, pra causar e pra ser um lixo enquanto ser humano, né? Na da Covid a gente viu isso. Inclusive, o Marcos Rogério tava na CPI da Covid. E ele era um daqueles cara que atrapalhava o tempo inteiro, que tumultuava. E agora ele é presidente dessa CPI. Não é CPI, né? Era Não é uma do. CPI? Não, é a Comissão de Infraestrutura do Senado. Ah, tá, desculpa. Que é pra eles avaliarem o que tá acontecendo, isso. Mas ele ali presidindo, ele é esse lixo de humano, né? E a gente viu isso no desrespeito, na forma machista e racista como ele trata a Marina. Né? E como ele tratou. Mas sabe o que é o mais engraçado? Que eu não acho que foi o Marcos Rogério que começou com tudo isso. Teve um senador antes que falou alguma coisa, né? Então, foi o Omar Aziz. Foi o Omar Aziz. Porque o Omar Aziz, que é base do governo, cara. É um bagulho assim, que ele podia discutir com ela em off. Ele não precisava falar isso na sessão. Então ele acusa a Marina de atrapalhar o desenvolvimento brasileiro. E ele culpa ela por obras inacabadas por causa das verificações que precisam ser feitas. Cara, olha que circo do caralho que é a política brasileira. Porque o Omar Aziz era o presidente da CPI da Covid. Era ele que tretava com o Marcos Rogério na CPI da Covid. E assim... E ali eles estão meio que concordando. Sabe? E não faz sentido, porque o Omar, ele é do PSB. Tudo bem que PSB, né? Puta que pariu, né? É um centrão do caralho também. Mas aí ele sobe o tom contra a Marina. Ele critica a Marina, ele acusa a Marina. E a Marina, ela, tipo assim, tá na sua plenitude de conhecimento. Porque ele fala assim, eu sou daquela região. Porque ele é do Amazonas, né? O Omar Aziz. Sim. Mas ela é do Acre, cara. Tipo, não é que ela não conhece a região. Lógico que ela conhece a região. É que ele é fazendeiro. Então, e ela não, né? Então, a visão, obviamente que vai ter um conflito aí, né? Porque eles estão em... Tudo bem que eles talvez componham o governo, né? Fazem parte do governo, mas existe essa contradição de classe, né? O interesse é diferente. O interesse de classe é diferente. Ele é o Omar Aziz. Tá, tudo bem. De origem palestina. Apoia, denuncia Israel e o caralho. Não faz muito mais do que isso. Mas é de origem de fazendeiro. A classe dele é de alguém que é dono de terra. Eles têm terras. Então, o interesse dele não pode ser nunca o mesmo que o da Marina, que é uma mulher negra que foi alfabetizada aos 16 anos. Então, assim... É uma outra realidade. São outras realidades. É um conflito de classe ali, muito claro. Você vê alguém que tava militando com o Chico Mendes, entendeu? Sim. É tipo, é isso. E aí, o nível do debate, ele cai mais ainda quando o Plínio Valério abre a boca. E ele fala que a mulher merece respeito, mas a ministra não. Porque ele não tá falando com uma mulher a princípio. A princípio ele está falando com uma ministra. O ministro também merece respeito, né? Independente. A Marina ali dá uma resposta assim, meu amigo, eu sou as duas coisas. Eu sou mulher e eu sou ministra. Assim, vai te fuder, irmão? Porra, tu já deu meia hora de cu hoje, ô filha da puta? Mano, é porque, por isso que eu acho que eu nunca vou conseguir, mano. Eu juro pra você que se eu virar, por exemplo, um deputado, um senador, eu vou perder meu mandato muito rápido, porque eu vou mandar todo mundo tomar no cu, tá ligado? A gente já tá muito próximo do Renato Freitas. Não, nossa, mas no primeiro dia de mandato. É tipo, eu ia falar assim, senhor, por que você não vai tomar no meio do seu cu? Aqui é mulher e aqui é ministra. Então, eu quero que o senhor vá categoricamente se fuder. Você entendeu? Próxima pergunta. E tipo, segue. Não, mas aí você tem que ter a finese do momento, miojo. Você tem que falar assim, você tem que ser Collor. Tem que ser Barroso. Eu espero que Vossa Excelência tenha eternos desprazeres na sua vida daqui em diante, para que isso não volte a acontecer. E eu espero que você sinta isso no seu coração e fisicamente, dia e noite. É tipo isso, Sabe? Você tem que ter... Tem que usar a arte mais refinada da palavra, né? Não basta você fazer uma ofensa, um xingamento. Você tem que descrever infortúnios para aquela pessoa, sabe? Exatamente. Que recaiam sobre aquela pessoa. E é quase como... E eu gosto, porque é quase como você lançar uma maldição. Quando você fala assim, ô miojo, vai tomar no seu cu, é uma coisa. Agora, se eu recitar todo um discurso sobre coisas ruins que eu quero que recaiam sobre você, porra, é uma maldição. É outro nível. É uma maldição, é verdade. E o que acontece? Quem é esse Plínio Valério? Ele é um cara que já falou numa sessão do Senado que ele teria vontade de enforcá-la, a Marina Silva.
E aí ele foi justificar, falando que isso era uma piada e não sei o quê, mas, mano, que piada, né? Você falar que você quer enforcar a ministra do meio ambiente. Então, isso tava em questão ali em pauta, e tanto que ela se irrita com isso e ela pede pra ele pedir desculpa sobre isso. Se ele não pedisse desculpa, ela ia embora da sessão. O arrombadinho do Marco Rogério corta o microfone da Marina e fala pra ela o seguinte: ponha-se no seu lugar. E aí pronto, né? Eu acho que, na verdade, ele fala isso antes do Plínio Valério, né? Ofender ela. E aí ela fica puta, né? Ela fala pra ele, me respeite. Ela tá sendo ofendida na comissão, né? Nenhuma figura deveria aceitar isso, porque isso aí eles estão literalmente ofendendo ela. Assim, a mulher é ministra, gente, pelo amor de Deus, sabe? Ela não é o Bolsonaro cagando. Não, ela é ministra, sabe? Ela tá ali, tipo, pra responder perguntas do Senado sobre desenvolvimento e tal, não sei o que lá, e as pessoas arregaçando ela. E, além disso, né, depois de ele ter falado isso, né, se põe no seu lugar, ele fica de deboche, o Marcos Rogério. É tanto que ele chega e fala assim, se essa menina quer ir embora, pode ir embora, então e foda-se. Foi meio que isso que ele falou pra ela. E ela falou que ela não queria ir embora. O que acontece é que ele claramente cria uma situação, porque ele falou assim, a senhora tá me acusando de sexismo por causa da pergunta do Plínio, né? Depois da pergunta mas ela fala, se fosse um homem, eu não sei se vocês me tratariam dessa forma. Exato. E aí ele fala, não, ela tá me acusando de sexismo e não sei o quê. E aí ele cria uma cena, porque é isso que essas figuras fazem, eles criam um teatro. A menor possibilidade deles criarem essa situação, eles vão fazer. E aí meio que torna-se inviável a continuidade da comissão. A ministra vai ficar lá, o quê? Sendo esculachada por uns desqualificados, por um monte de desqualificado numa berraria, né? O que ela deveria fazer na situação? E aí foi aí que ela se retira, né? Ela fala, eu vou me retirar. Exatamente, ela sai. A grande questão ali, eu acho que ela tá certíssima de ter saído, eu acho que ela não deveria ter ficado lá. Toda essa discussão tava sobre esse projeto da BR-319 e sobre a exploração de minerais da Amazônia. Olha só, o Omar Aziz faz uma ameaça pro Supremo Tribunal Federal, falando que eles aprovaram a PL, e a PL só não teve mais voto, porque tinha pouca gente na casa pra votar, mas com certeza vai ter mais voto. E ele fala assim, ai do Supremo se tentar interferir nessas votações. Então, ele ainda ameaçou o Supremo Tribunal Federal de querer barrar o avanço de um projeto de lei que é inconstitucional. Porque esse projeto, ele é inconstitucional. Pra você ter uma noção, esse projeto da PL 2159, que é chamado, né, de PL da devastação, pra você ter uma ideia, esse PL é desde 2004 que ele existe. E ele nunca foi aprovado. E ele é modificado. Porque esse projeto, ele é considerado pelos ambientalistas como o maior retrocesso ambiental das últimas décadas do Brasil, porque o desmatamento é a principal questão desse projeto, porque ele basicamente vai enfraquecer as instituições que regulam o meio ambiente e ele vai criar novas regras para empresas pequenas e basicamente essas regras, elas não vão ter que ser fiscalizadas, entendeu? Pelo IBAMA, por ninguém, porque aí são pequenas empresas, sabe? Não é um conglomerado gigante. E isso só vai facilitar a expansão da exploração da região. Aquele pequeno empreendedor que quer desmatar, que tem ali a sua terrinha, ele pode. Exatamente. É isso, né? É isso. É isso, você entendeu? E isso é horrível, cara. O Brasil tá sendo mal falado por causa disso já, por causa desse projeto, porque isso vai de encontro com o compromisso que o Brasil fez de proteger os direitos humanos e meio ambiente da região, entendeu? Isso é problemático pra caramba. As alterações que foram propostas nesse projeto, eles também levantou uns alertas assim, sobre o risco de uma boa governança no combate de corrupção, porque ele vai enfraquecer a fiscalização. E a consequência disso é que esse autolicenciamento que eles querem criar vai ampliar isenções e vai reduzir o papel e a capacidade dos órgãos ambientais no Brasil. Vai ficar muito mais difícil de fiscalizar o que está acontecendo no meio ambiente. E é esse projeto que o Aziz aí, ele tá falando que não é pro Supremo se meter nisso. Mas aí o que o Aziz tá falando? Que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer impeachment? É isso que ele tá falando? Ele tá ameaçando o Supremo de, se eles se interferirem, eles vão agir pra impeachment o Supremo? Eu acho que ele tá surfando numa onda aí de ataques ao Supremo que vem muito do lado bolsonarista. Então, mas ele é base do governo, cara. É que esse é um governo de todo mundo, é um governo da galera. Não, é uma zona essa porra, tá ligado? Esse é o governo mais democrático que a gente conseguiu, miojo. Nossa, imagina se não fosse, né? Meu Deus.
Deu até medo agora. Porque, ó, o que acontece? Depois de todo esse problema, depois da Marina sair, o Lula fez questão de falar pra mídia que ele ligou pra ela, pra, tipo, amenizar a situação. Mas, mano, não teve um pronunciamento do Lula ainda. Não vi, eu não vi. Até o momento da gravação desse episódio, não teve um pronunciamento de Lula falando. Não quero saber de cartinha do governo postando na porra do Twitter. Eu quero saber se o Lula falou alguma coisa. Não falou. Senadores não falaram. Quem se pronunciou foi a Glaze, falando sobre o problema, mas ela emitiu uma nota também, que era uma nota oficial do governo, mas a Glaze se pronunciou, mas não existe uma base do governo forte pra proteger a Marina, tá ligado? É uma violência política descarada que foi feita. Sim, e é por isso que é um governo popularmente fraco, cara, porque ele não sabe utilizar a pauta, a situação, pra transformar isso numa pauta de governo e fazer algo sobre, sabe? Não sabe aproveitar o momento pra, tipo, ganhar a população e fazer algo sobre isso, sabe? Seja lá o que for, cara, alguma coisa que evite esse tipo de situação, que melhore. Assim, politizar, sabe, a situação, ir pro debate, ir pra briga política. É um governo que não faz isso, é um governo de paralisia. Não toma espaço nenhum, é um governo de paralisia, que não faz nada. Só faz se é do interesse dele, se vai ter algum ganho político. Mano, e sabe o que é o pior de tudo isso? De todo esse debate, de toda essa discussão? Porque parece que foi armado o bagulho pra foder a Marina. Eu achei uma reportagem do site Suma Uma falando que o governo Lula teria colaborado pra aprovar esse projeto no Senado debaixo dos panos, mano. Ou tipo assim, por omissão na discussão sobre o projeto e também pela falta de articulação, sabe? Com os ministros tanto da agricultura e do transporte. Então, a Marina falou, a Marina tá jogada num canto de novamente, igual em 2008, e ela fala que esse projeto é um projeto de morte, isso vai matar muita gente, cara. E ela tá ali isolada, jogada às traças, porque o Lula só queria a eleição, colocar uma pessoa que apoiasse ele pra agariar votos. Porque depois que ele subiu ali a rampinha da esplanada, né, com o cacique Haori, um cachorrinho, um representante de cada gênero e o caramba, né, ele tinha que manter essa imagem de união, do cara que faz a união dos povos, né, do Brasil. Mas assim, eu acho que, porra, muito difícil respeitar o Lula, cara. Hoje, sabe? Com a postura dele, tudo que tá acontecendo, esse caso da Marina, é muito difícil. É muito decepcionante. Ele envelheceu e ficou mais evidente que ele já era, né? Acho que essa que é a grande parada. Ele é o nosso Biden. É, nosso Biden. Total, nosso Biden. Então, a questão é o seguinte, gente. Esse presidencialismo aí de coalizão que o PT fez, ele fragmenta, né? Todo o debate político e as discussões, principalmente ambientais, na pauta política do país, sabe? Essa agenda que o Lula leva pra frente de progresso, sabe? Sobre as margens equatoriais, sobre a BR-319, sobre a exploração de minérios em territórios indígenas, eles são absolutamente fora do que a Marina defende enquanto pessoa. Ela tá tentando evitar um mal maior. Então eu acho que a gente tem que pensar da seguinte forma, que o futuro, ele vai depender da nossa capacidade de mobilização, da sociedade civil se mobilizar. Tanto que a Marina, é um apelo que ela faz, né? Que essas mudanças só vão acontecer com o apoio popular. Porque a gente precisa criar um projeto de desenvolvimento que ele seja realmente, verdadeiramente, materialmente sustentável. Então o Brasil ele precisa ir muito além desse discursinho de economia verde, desse greenwashing que a gente estava falando aqui, e ele realmente precisa implementar políticas que vão valorizar o que a gente ainda tem de floresta e meio ambiente, e que isso fomente uma bioeconomia dentro do Brasil, para que a gente possa fazer uma mudança de transição energética que seja sustentável daqui para frente. Sem isso, o Brasil ele vai continuar na mão dos fazendeiros e seremos reféns desse projeto desenvolvimentista. Mas esse desenvolvimento, sempre fica a pergunta, é para quem, né? Não, exatamente. E assim vamos terminar o nosso episódio de hoje, falando dessa figura tão importante para nossa história atual, moderna, que é a Marina Silva, a sua luta, a sua escola de militância e os avanços que a Marina tentou trazer para a proteção do meio ambiente brasileiro. Ela é apaixonada pelo tema e a gente não pode esquecer algo que o Chay falou, sabe? A gente tem que parar de tirar essas caricaturas dessas pessoas e ouvir os discursos, que são discursos de militância forte, são discursos de interesse social que eles colocam, mas eles são apagados por essa fumaça. Então, se você ficou até aqui, já deixa a sua classificação
classificação pra gente aí desse podcast, se você gostou desse assunto. Também siga a gente nas nossas redes sociais, tanto no TikTok como no nosso Instagram, que estamos sempre postando coisas por lá. É isso aí, pessoal. E quem puder dar uma olhada lá no nosso Apoia-se, Varíola Virulenta, apoia-se você acha. Tem o link na descrição do nosso episódio lá no nosso Instagram, nos nossos perfis em outras redes sociais. Se você tiver interesse, a gente tá sempre falando que vem arte nova aí, né, meu? Aham. Demoram a vir, mas elas estão quase prontas, pessoal, para compartilhar com vocês. E se vocês tiverem interesse aí em contribuir com esse projeto para que ele cresça e seja muito maior, mais grande e revolucionário. Exatamente. Então, gente, queremos agradecer. Um abraço, um cheiro pra vocês. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Até a próxima, meus amigos. Um beijo no coração. Falou!